Hoje eu trouxe o tema livre-arbítrio consciente. O livre-arbítrio nós temos a todo momento, né? São as nossas escolhas. E aí a questão é, será que elas são conscientes? Né? Que tipo de escolha que nós estamos fazendo? A gente escolhe de manhã levantar da cama, a gente escolhe trabalhar, a gente escolhe vir ao centro, assistir ao coral. Mas e as outras escolhas que nós fazemos, né? Será que elas são conscientes? Então, o que é o livre-arbítrio? Ele é a capacidade individual de decidir por si mesmo. É a liberdade de escolher suas próprias ações e vontades. E sobre o que é consciente, é fazer escolhas com plena consciência de seus pensamentos, emoções e intenções. A consciência ela é um sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. Então, será que nós nos conhecemos tanto assim? Nós compreendemos, temos esse conhecimento, essa compreensão para embasar as nossas decisões, né? E o nosso livre-arbítrio, ele está estruturado no quê? Se somos seres individuais, ele está em cima do nosso conhecimento, da nossa vivência, da visão que nós temos de mundo, né? Só que o livre-arbítrio, ele decide o nosso destino. O que se chama de destino, na verdade, são os resultados das nossas escolhas, né? Então, se eu tenho uma prova, se eu tenho uma expiação, com certeza ele veio de uma escolha que eu fiz. Então, eu tive um livre-arbítrio e eu usei. Mas como eu usei? A lei da liberdade, ela, em Kardec, que é o capítulo 10, ele traz na questão 843 uma pergunta: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é: visto que ele tem a liberdade de pensar, tenha de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, lá quando nós somos criados, né? Lá no nosso início, na nossa infância, nós ainda estamos ali na infância, mas ali no nosso momento neonatal, né? Quando nós somos criados, nós já temos o livre-arbítrio. E é como uma criança, né? O que uma criança vai escolher? Qual que é a escolha dela? O que está dentro da realidade dela. E ali nós fomos fazendo as nossas escolhas para o bem ou para o mal, e foi isso que foi dando a nossa individualidade, que foi trazendo a personalidade, o caminho de cada um, né? Por isso que nós não seguimos o mesmo caminho. Todos nós fomos criados da mesma forma, mas o que difere são as nossas escolhas. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela traz que a aquisição da consciência demanda mais tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Então, ninguém está falando que é fácil, né? A gente adquirir consciência e a gente evoluir, a gente progredir. Tem umas questões sobre o progresso no Livro dos Espíritos, que ele fala, né, que o progresso ele é inevitável, querendo a gente ou não. A gente pode acelerar, né, o nosso progresso, falando do progresso individual de cada um. A gente pode acelerar quando a gente tem o livre-arbítrio de ir pelo melhor caminho, né? Pelo caminho da moral, pelo caminho do conhecimento, o caminho do bem, onde a gente não prejudica ninguém, nem se prejudica. Então, esse é o caminho mais rápido para o progresso. Mas como nós não temos essa plena consciência, o que vai acontecendo conosco? A gente vai fazendo as nossas escolhas, muitas delas dentro de uma ignorância, e aí a gente vai tendo que ficar sempre ali tentando reparar aquela escolha que a gente fez e não foi tão legal assim. Então, o nosso progresso é a gente mesmo que atrapalha ele, né? Mas ele vai acontecer de uma forma ou outra.
Em Coríntios 1, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Quem disse que eu não posso tomar qualquer escolha que eu queira, tomar qualquer decisão que eu queira? Eu posso, mas o que me pauta? O que me pauta é o que eu tenho de dentro de mim como certo e como errado, podemos dizer assim, simplesmente, né? É o conhecimento que eu tenho de mim mesma, é o caminho que eu escolhi de uma doutrina, uma questão religiosa. A gente pode falar do espiritismo, que é onde nós estamos hoje, mas a gente pode falar de uma outra religião também, do catolicismo, né? Do evangélico, porque é o caminho que leva para o caminho da moral, é o caminho que leva para o caminho do bem. Então, essa frase ela ressalta a importância do uso do livre-arbítrio com responsabilidade e discernimento. E essa responsabilidade e discernimento é o que eu quero provocar hoje, essa pergunta. Será que nós estamos conscientes, né? Ou será que as nossas decisões, nosso livre-arbítrio, ele é um impulso? Ele é um ímpeto, assim, né? Como nós já ouvimos bastante, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos suficientes seguros para usar o livre-arbítrio, tomar nossas próprias decisões baseadas totalmente no nosso conhecimento? Em que etapa será que nós estamos aí dessa busca, né? Quando eu falo conhecimento, é o autoconhecimento, é o conhecimento do que Jesus trouxe para nós há mais de 2.000 anos, né? Há mais de 2.000 anos a gente ouve, se você ler a Bíblia, ela está lá, né? O que aconteceu há 2.000 anos, se eu li há 10 anos atrás, é a mesma que eu vou ler hoje. Mas a forma, eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, né? Ninguém é. Como dizem, a gente não entra no mesmo rio 2 vezes, né? Cada vez que eu entrar no rio é um rio diferente, porque a água passou. E aí, esses ensinamentos estão lá. Não é tão simples assim a gente fazer com que eles entrem na nossa vida. A gente tem que praticar, a gente tem que vivenciar. Assistindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, até me fugiu, gosto muito dela, mas me fugiu o nome dela agora, da Lúcia Helena Galvão. Ela traz a filosofia para o nosso dia a dia, uma filosofia contemporânea. Ela não traz nenhuma vertente religiosa, no sentido de que ela não é espírita, ela não é católica, ela não é evangélica, mas ela traz uma filosofia contemporânea que explica muito para a gente, faz a gente pensar sobre a nossa condição de indivíduo, de ser humano, né? E tem uma palestra dela no YouTube que me fez pensar bastante, e eu lembrei dela para comentar aqui com vocês, que ela traz sobre o nosso pensamento. Até que ponto o nosso pensamento, o que nós elaboramos, ele é genuíno, ele é nosso? Será que a gente consegue hoje parar, né, se distanciar das redes sociais, da televisão, de tudo que nos distrai? Será que a gente consegue parar e elaborar um pensamento nosso? Ou a gente está apenas reproduzindo o que a gente lê, o que a gente ouve, muitas vezes em fontes inúteis, né? A gente pode falar assim, e duvidosas, né? Então, essa reflexão que ela traz é muito importante. Na antiguidade, eu posso falar até da Grécia, né? Na época de Sócrates, tem um conteúdo muito rico, porque eles paravam para desenvolver pensamentos, para fazer a filosofia. A filosofia nada mais é que você pegar um determinado assunto e discorrer sobre ele, fazer perguntas, né? Ela pode ser feita sobre tudo, sobre um comportamento, sobre a natureza e sobre nós também. Então a Lúcia Helena ela traz isso de uma forma muito simples e clara. Quem tiver a oportunidade de assistir
as palestras dela, ela vai estar em Campinas, mas é muito caro para assistir, então eu vou ficar no YouTube. É muito bom a gente refletir, né? E assim, será que o que eu penso, ele é realmente meu ou eu estou reproduzindo? E trazendo isso para o campo espírita, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, ela é: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. Então, olha a importância do nosso autoconhecimento. Será que as minhas decisões são eu mesma que estou tomando? Será que o livre-arbítrio ele é meu realmente? Como Deus nos proporcionou essa liberdade? Será que é uma liberdade realmente? Então, por isso que eu falo que hoje seria mais uma provocação para a gente pensar sobre isso, né? A gente sabe que as nossas atitudes, elas definem as nossas companhias espirituais, né? E diante dessa pergunta, que eles nos dirigem mais do que nós possamos imaginar, será que as decisões que eu tomo, elas são conscientemente minhas? Ou será que eu estou sendo influenciada? Será que eu estou sendo usada para um outro benefício que não seja o meu? Então, quando eu trago o livre-arbítrio consciente, é sobre isso. É sobre, será que nós estamos no nosso comando? Quem que está nos comandando? Né? A questão de companhia espiritual, ela é muito séria. Porque isso, ela pode, se você está bem acompanhado, ela pode te elevar, ela pode fazer com que você seja cada dia melhor, que você pratique o evangelho, o cristianismo no seu dia a dia. Agora, se você está mal acompanhado, você pode ter certeza que ali não tem nenhuma intenção em seu benefício. É um benefício que muitas vezes nós nem sabemos qual é, né? Mas nós estamos sendo usados. Então, assim, as perguntas que eu quero que vocês reflitam é: como estamos em questão de sintonia e que tipo de companhia espiritual estou atraindo? Será que eu estou em dia com as orações, com os estudos, com a leitura? Isso a gente está falando aqui numa casa espírita, mas vale para todos, né? Mesmo para quem não segue o kardecismo. Qual a qualidade da influência que estou sofrendo? Será que é uma qualidade boa, ruim? Né? Quando eu escolho dar uma má resposta para alguém, que tipo de livre-arbítrio que eu tenho ali? Que resultado que eu quero com isso? Então, são as nossas escolhas mesmo, diárias, né? A gente não está falando assim de uma escolha, vou escolher em onde eu vou trabalhar, o que eu vou estudar. É a todo momento. A todo momento. Se eu vou auxiliar minha mãe no serviço de casa, se eu vou olhar para o próximo e perceber a necessidade dele, são todas escolhas. Mas se eu estiver mal acompanhada, vamos dizer, você pode ter certeza que a minha escolha não vai ser ajudar o próximo. Eu vou achar o quê? Que eu vou perder tempo, que eu tenho coisa mais importante para fazer. Às vezes algo mais importante é simplesmente ficar rolando tela lá no Instagram. E meu livre-arbítrio, ele é realmente meu? Será que as minhas escolhas realmente sou eu que estou fazendo? E aí a gente traça um caminho, né? Ah, mas Helen, é fácil falar, né? Difícil é fazer, realmente, é muito difícil. Eu tento praticar, mas também nem sempre eu consigo. O caminho, assim, eu fiz uma ordem do que foi vindo na minha mente, mas a ordem não importa, né?
orar, uma oração sincera. Quanto do nosso tempo, do nosso dia, a gente dedica para uma oração sincera? Será que a gente já levanta correndo porque eu quis ficar mais 5 minutos ali dormindo, né? E aí, nossa, lembrei que eu tenho que ir a fazer minha marmita para o meu almoço, deixa eu correr, não sobra tempo para rezar. Aí na hora que eu vou almoçar, né, eu já, nossa, graças a Deus chegou meu horário de almoçar, eu não paro nem para agradecer, de repente aquele alimento, né? Falar de alimento é uma coisa muito importante, porque a gente tem que valorizar o que nós temos. Hoje, no planeta, nós temos aí quantas pessoas que não têm o alimento diário? Então, a gente poder parar para fazer uma refeição. Aí eu trabalho, cumpro minhas obrigações, às vezes filho chama de um lado, aí você tem que dar atenção para alguém, aí é uma reunião importante no trabalho, aí eu chego em casa e tal, vou deitar, vou dormir. Será que eu lembro de parar para fazer uma oração, de conversar com a espiritualidade? De conversar com o nosso mentor, nosso protetor, que está ali o dia inteiro ali, ó, segurando ali a peteca para não cair, né? Um malabarismo ali dos nossos pensamentos, das ações. Então, Santo Agostinho traz isso no Livro dos Espíritos também, lá nas últimas questões, não me lembro qual agora, sobre a análise diária, né, que nós temos que fazer, e ele cita o exemplo dele, de quando ele deitava para dormir, ele se questionava o que ele tinha feito, se o que ele fez prejudicou alguém, se poderia ter sido melhor, né? Isso não parece, gente, mas isso traz pra gente um autoconhecimento. Ah, eu senti raiva. Por que não? A gente sente. Mas eu preciso ficar com ela? Não, né? Deixa ela embora. Vamos fazer uma coisa melhor aí. E aí a gente parar para pensar e refletir, mas por que isso? Por que aquela ação me causou esse sentimento? Por que eu me senti assim? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então não parece, gente, mas a oração, ela é como uma terapia, ela é excelente. Estudar é um outro tópico, né? Como a gente vai querer melhorar, crescer se a gente não estuda? Mas eu não estou falando, vou fazer uma pós-graduação. Não, gente, estudar sobre nós, estudar sobre a espiritualidade, né? Estudar sobre a natureza, o universo, entender o nosso papel aqui. Então, estudar ele é muito importante para a gente poder ter essa consciência. Bons ambientes, né? São escolhas que nós fazemos, dos ambientes que nós vamos frequentar. Se eu vou num ambiente que tem tendências muito baixas, podemos dizer assim, o tipo de música, o tipo de ambiente, o que propõe aquele ambiente, né? Bebidas. Eu estou fazendo a minha escolha. Que tipo de companhia espiritual será que eu vou atrair daquele lugar, né? Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é muito importante. A gente pode falar da reforma íntima, né? O que é a reforma íntima? Reformar é você melhorar algo que já existe. Então, nós existimos. Nós somos milenares, seculares, né? Mas será que não está na hora da gente se melhorar? Da gente falar, nossa, quero passar lá para o plano espiritual um pouco melhor do que eu vim. Né? A gente parar para refletir quais são nossas tendências. E aí quando a gente, as más tendências, né? Aí quando a gente reflete sobre as nossas más tendências, a gente consegue saber ali, pode ter certeza, seu protetor, seu amigo espiritual, ele vai te ajudar também. Em que ponto que a gente precisa melhorar? Preciso ser mais disciplinado? Preciso ler um pouco mais? Preciso dar mais atenção para minha família? Preciso enxergar melhor as oportunidades que eu tenho no dia a dia? Porque as oportunidades de ajuda, elas são muitas. Basta a gente abrir os olhos e enxergar, né? E não tão mais importante como as outras, mas eu deixei por último de propósito, que é a boa música, né? Hoje a gente vai ter aqui o coral, e a boa música, a gente fazer opção de músicas que elevem o nosso pensamento, que elevem o nosso estado de espírito. O Leon Diniz, ele tem um livro inteiro dedicado à arte, né? E lá ele fala sobre a música.
As músicas clássicas que nós conhecemos, elas eram feitas muitas vezes para a igreja e para encontros sociais, né? Eles não tinham a opção de colocar um disco para tocar, colocar uma playlist ali do YouTube, eles não tinham essa opção. Então eles criavam a música. E como eles não tinham muitos entretenimentos, imagina a criatividade que eles tinham dentro deles e criaram músicas maravilhosas. O Leon Denis, ele fala que as músicas que são tocadas naqueles órgãos da igreja, que são geralmente as músicas instrumentais clássicas, as notas, elas têm cores. Nós não podemos enxergar, mas elas têm cores, né? E elas contaminam todo aquele ambiente de boas energias, de bons sentimentos, né? Ela traz, por que uma música boa, ela traz algo gostoso para o nosso coração? Porque ela realmente ali, ela é igual a um pensamento, né? Existe uma matéria ali, é que a gente não enxerga, é muito sutil, mas ela nos toca. Então, assim, não estou falando, tá, todo mundo vai ouvir música clássica para né, para ir lá para o nosso lar, não é isso, mas assim, a gente tem músicas lindíssimas, com letras lindíssimas. Eu fiz uma opção há um tempo atrás, né, que eu só ouço músicas que falem de coisas positivas, de coisas boas, músicas brasileiras, né? Tem as internacionais também que falam, mas se eu gosto de uma música, eu quero saber, eu não sei inglês, então assim, se tem uma música em inglês que me chama a atenção, primeiro eu vou lá ver a tradução da letra, o que essa música está falando, porque se não for coisa legal, eu não quero saber. E o coral aqui hoje, ele vai trazer isso pra gente, né? Nós temos aqui o nosso regente, que a partir do momento que ele assumiu o coral, eu sou uma participante do coral, eu estou numa licença, né, que eu pedi uns dias aí, e são músicas que nos elevam, são músicas que têm profundidade na letra, que nos fazem refletir. Então, essa era a provocação que eu queria fazer hoje para vocês, né? Não é uma receita de bolo, não é uma... Tudo que eu estou falando para vocês está no Evangelho, está na Bíblia, está nos ensinamentos de Cristo, mas a gente tem que parar para refletir, né, sobre a nossa consciência. Então, nós já vamos encerrando, porque o coral já vai entrar, mas antes a gente vai fazer uma oração, né, de encerramento. Então, vamos todos agora pensar em Jesus, nosso mestre maior, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje na casa, podendo usufruir desse momento que é feito com tanta dedicação e amor, que é o Coral Jurema. A nossa irmã Jurema, que também no plano espiritual toca o coral, onde muitos participantes também trabalham e auxiliam. Então, que a música possa entrar em nossos corações, limpar as nossas mágoas, nossas tristezas, que a gente possa pensar com amor e alegria na nossa vida, no presente que é a nossa existência, e ter sempre no nosso coração muita gratidão. Então, obrigada, Senhor, e que todos nós possamos aproveitar este momento. Que assim seja.